No Brasil, nós tivemos este processo de implantação de uma cadeia, né, de semicondutores, né? A Ceitec, ela estaria situada como o final do processo de implantação de semicondutores no Brasil, né? Nós tínhamos o CI Brasil, que era o começo para treinar pessoas e formar pessoas capacitadas dentro do Brasil para trabalhar com semicondutores. Posteriormente, foram abertos incubadoras e polos tecnológicos junto a universidades, né? E diversas empresas, diversas pequenas empresas foram incubadas, né? Dentre elas temos a SMDH e a Chipos, que chegaram a lançar produtos no mercado, né? A Chipos hoje é uma empresa proeminente no cenário internacional, né? E por fim, nós precisávamos fabricar as coisas que produzíamos aqui de algum jeito, mas vocês devem estar imaginando que não é simplesmente eu, o Josias aqui da Bobsin, pegar e ir lá na TSMC, bater na porta deles, olha, eu quero fabricar um chip. Eles não vão entregar o PDK deles para mim, né? Fabricar um chip exige muito mais do que eu abrir uma ferramenta CAD e sair desenhando coisas, né? Nessa ferramenta EDA vai ter toda uma inteligência e vai ter um PDK. Esse PDK, que seriam as células que eu vou utilizar para produzir, é a forma como a fábrica trata estas células, como ela faz os desenhos, né? Um retângulo, ele não sai um retângulo lá no processo de litografia. Ele vai sair algo mais próximo com algo redondo, um furo, né? E você precisa compensar isso na ferramenta. Então, as fábricas produzem PDKs, vão produzir, por assim dizer, bibliotecas que vão instruir as ferramentas EDA como elas devem gerar as máscaras. E a inteligência está ali, está nesses PDKs. Para te gerar um PDK desses, vão anos de estudo e de pesquisa, testando coisas na fábrica de semicondutores para amadurecer esse PDK e aí tu poder entregar isso para alguém fazer alguma coisa com isso. Fabricar um chip, desenvolver um chip, né? Tanto é que a TSMC leva anos para conseguir lançar um processo novo. A Intel leva anos pesquisando para lançar um processo novo. Quando falam que a Intel vai abrir uma fábrica nova, né, a Intel está aí, ela vai abrir uma nova fábrica com um processo novo, dizem, vai custar 8 bilhões essa fábrica. 8 bilhões é para construir o prédio e botar as máquinas lá dentro. Mas antes disso, houve todo um tempo de pesquisa, de aprimoramento dos processos, para o processo atingir uma maturidade mínima que você vai conseguir desenvolver, fabricar coisas que são úteis. E a Ceitec, ela justamente veio para isto, para o Brasil ter esse know-how e para a gente conseguir finalmente fabricar coisas aqui, e não só isso, mas entrar no mercado internacional, né? Porque no momento que você tem uma fábrica em solo nacional, você tem uma cadeia produtiva e você tem empresas produzindo coisas para serem fabricadas, você consegue ir no mercado internacional e chegar na TSMC e pedir, olha, a gente tem aqui uma indústria de semicondutores, a gente tem fábricas, a gente tem empresas aqui que precisam produzir, nós precisamos do PDK de vocês, né? E aí a Ceitec, abrindo este mercado, consegue fazer o meio de campo e entregar para as outras empresas aqui no Brasil também conseguir produzir. Tem razão, Josias. A Ceitec ela foi criada como um dos pilares então, do programa de microeletrônica brasileira. Então, como disseste, tinha o CI Brasil para a formação de pessoal, a Ceitec como sendo a nossa experiência nacional de fabricação e de link com o mercado. E também tem um outro pilar, que não se falou aqui, mas todo um programa de incentivos fiscais também, para que empresas nacionais utilizassem produtos feitos aqui no Brasil. Então, esses três pilares é que formavam, então, o nosso programa de microeletrônica. A Ceitec em si, ela não foi pensada como uma empresa para competir com os grandes players do mercado mundial, né? Seria muita pretensão. Mas ela foi pensada como uma semente para o nosso desenvolvimento local da microeletrônica. Os objetivos que se tinha quando se criou a Ceitec primeiro, ter algum lugar onde se pudesse complementar a formação de pessoal e se criar uma massa profissional qualificada para trabalhar tanto com projetos quanto com processos de microeletrônica. De novo, em nível industrial. Mas era também para fazer alguma produção
de prototipagem de pequena produção, de produção em pequena escala, atendendo algumas demandas das universidades, centros de pesquisa e também do próprio governo federal, e também como sendo vamos dizer assim, um atrativo para investimentos privados, né, na área de microeletrônica. Então, esses são os três objetivos principais quando se criou a CEITEC. Dá para se dizer que a CEITEC atingiu esses objetivos, né, já pulando para esse assunto, porque sim, nós temos uma equipe muito boa hoje na parte de projeto, na parte de processos, que nenhuma outra empresa no Brasil possui. Nós conseguimos atrair investimentos estrangeiros até aqui para o Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem hoje uma empresa coreana que veio porque já existia a CEITEC, existia um ambiente onde a empresa poderia se implantar, um ecossistema já favorável, né? E nós também já projetamos produtos aqui em função de demandas do próprio governo federal. Então são esses três pilares: formação de pessoal, uma empresa como semente da cadeia produtiva e os incentivos fiscais para que a indústria nacional se desenvolvesse. A expectativa é que, com esses três elementos, a gente pudesse ter no Brasil a criação de empresas nessa área, para criar essa cadeia produtiva. E é importante, né, destacar que isso não é rápido. Isso não é tão rápido, né? A última vez que eu vi um relatório falando sobre isso, a média de tempo de investimento é de 15 anos para você começar a ter algum retorno, né? Exatamente. Então não é simplesmente abrir a fábrica e no ano que vem ela vai dar lucro. Tem todo um Não, processo de maturidade. E quanto a isso, Josias, ainda tem mais uma complementação. Assim. O caso específico da CEITEC, além da fábrica como um todo maturar o seu produto para ele pegar, a CEITEC ainda teve uma dificuldade de colocar em funcionamento e fazer a transferência da tecnologia. Então, a fábrica da CEITEC ficou pronta, de fato, a partir de 2016, 2017. Então, nós temos pouco tempo aí de condições operacionais para que as coisas começassem a dar certo, né? E nesse tempo ainda foram feitos projetos como o PMUG, que proporcionaram às universidades e grupos de pesquisa a prototiparem seus produtos. A linha do Design House continuou efetuando seus projetos. Uma linha de encapsulamento e testes de probes também foi instalada para poder fazer verificação e segurança do hardware. Então teve muitos avanços nesse período. E isso não é pouca coisa, não. Isso é muita coisa que aconteceu nesse período. Então, complementando o que o Marcos disse, a CEITEC é uma empresa que deu resultado positivo, muito positivo, no pouco espaço de tempo que ela teve para trabalhar. E ainda teve uma série de reduções, né, de investimentos do governo federal e que dificultaram ainda mais a situação, deixando com que os profissionais que trabalham na CEITEC ainda suprissem ainda demandas que normalmente eles não estariam adaptados e prontos ainda para fazer, e ainda conseguiram superar e fizeram o que tinha que ser feito. Então, acho que a CEITEC é uma empresa que tem muitos resultados positivos, assim, no modelo como a qual ela pode trabalhar. Devemos destacar, né, que nós tivemos produção, né, de produtos no Brasil, né? A própria Altus, né, onde eu trabalhei, chegou a produzir chip para colocar, né, em CLP, né? Que eu saiba, produziu mais coisas recentemente em parceria com a universidade. Não sei se chegou a passar pela CEITEC, mas eu imagino que é bem provável que sim. E tudo isso acontece graças ao fomento no setor de microeletrônica e não seria possível sem. E isso acaba trazendo grandes ganhos de competitividade nos produtos que você vai lançar no mercado exterior, né? Tanto em custo quanto em funcionalidade. E você começa a substituir produtos importados por produtos nacionais. E quando você começa a fazer isso, você também começa a dar oportunidade para que outras empresas usem o nosso chip para criar o seu próprio negócio. Então, hoje em dia tem empresas aqui no Brasil que usam o chip da CEITEC para fazer, por exemplo, etiquetas, identificadores veiculares, identificadores de animais e tal, que antigamente usavam chips importados, hoje usam chips da CEITEC. Então, a CEITEC indiretamente está fomentando toda uma cadeia industrial ao seu redor. E por isso eu queria reforçar que o valor da empresa não está propriamente no fato de ela dar ou não dar
lucro, ação que fala normalmente, mas que é muito simplista, né? Porque a CEITEC não foi criada com o objetivo de retornar dinheiro para o governo, mas como um investimento público para que a indústria nacional se desenvolvesse ao redor dessa semente. A gente tem certeza que a CEITEC é um sucesso, um projeto de sucesso.